Bem, bora lá, pessoal. A gravação hoje aqui é do quintal mesmo de casa, tá certo? É o seguinte, olha, dando continuidade à função do segundo grau, hoje a gente vai ver sobre vértice da parábola, certo? Já sabe o seguinte, ó, que essa função aqui é do segundo grau e ela possui como gráfico uma parábola, tá bom? Então, nosso intuito hoje aqui é o seguinte, a gente vai fazer o estudo do vértice da parábola, mas inicialmente é só encontrando o vértice, tá bom? A gente ainda não vai trabalhar ainda com pontos de máximo e mínimo da função, que são assuntos bem mais interessantes aí para estudo de função do segundo grau, também chamado função quadrática, tá bom? Isso aí vai ser o nosso próximo vídeo. Então, bora lá, né? O vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? Olha, a parábola, como já sabe, é essa curva aqui, não é isso? É a curva. É a curva que representa a função do segundo grau. É o gráfico que representa essa função aqui. E lá na função do segundo grau, a gente tem dois casos. A gente tem um caso em que o y é positivo, não é isso? Ou seja, a parábola tem concavidade para cima. E a gente tem o caso em que o A ele é negativo. Parábola tem concavidade voltada para baixo. Tá certo? Então, quem que é o vértice? O vértice é justamente esse ponto aqui, ó, onde a função ela muda o comportamento. Para esse primeiro caso aqui, ó, para esse primeiro caso, muda de comportamento como? Observa, ó, que bem aqui a função ela vem decrescendo. Quando chega bem aqui no vértice, ela cresce. Certo? Então, o ponto vértice aqui é justamente onde ela muda esse comportamento. Quando o A é negativo, né, é o mesmo raciocínio. Olha só. Aqui ela vem crescendo. Quando chega no vértice, ela para de crescer e decresce. Tá certo? Então, ó, a gente quer saber quem são as coordenadas desse ponto aqui, onde justamente essa parábola muda o comportamento. Esse ponto aqui a gente vai representar pela letra V de vértice e vai ter as coordenadas aqui, ó, xv e yv, certo? Então, o ponto vértice, o ponto V, que é o vértice, ele tem as coordenadas xv e yv. Como é que a gente encontra as coordenadas do vértice? Olha, o xv do vértice a gente encontra pela fórmula menos b sobre o 2a. E o yv do vértice a gente encontra pela fórmula menos delta sobre 4a, tá certo? Só adiantando aqui um pouquinho, essa parábola aqui, ó, a gente sabe as coordenadas aqui do vértice. Uma das coisas que a gente pode dizer é o seguinte, né, é saber onde ela cresce e onde ela decresce. E uma outra coisa é justamente a respeito da imagem de uma parábola dessa, né? A imagem da função do segundo grau. Então, o que acontece aqui, ó? Observe o seguinte, que a imagem dessa função aqui, ó, é justamente a sombra do gráfico sobre o eixo y. Isso é quem vai ter quem? A imagem dessa função. Então, quem seria a imagem dessa função aqui? Seria qualquer número real y, desde que ele fosse maior ou igual a quem? Ao nosso y do vértice. Tá bom? E a mesma coisa para cá, ó. Quem seria a nossa imagem? Tá aqui o gráfico. É a sombra do gráfico sobre o eixo y. Então, ó, quem seria a imagem aqui dessa função? A imagem é qualquer valor de y real, desde que ele seja, para este caso aqui, ó, que ele seja menor ou igual ao y do vértice, certo? Então, bora aí fazer exemplos para que isso fique mais claro aí para a gente. Exemplo 1. Determinar o vértice da parábola cuja função está representada a seguir. Está aqui a função, certo? Então, a gente quer saber as coordenadas do vértice, ou seja, a gente quer saber quem é o nosso xv e quem é o nosso yv. Lembrando a seguinte coisa, que o nosso xv, x do vértice, é dado pela expressão menos b sobre 2a. E o nosso y do vértice é dado pela nossa expressão menos delta sobre 4a. Tá certo? Então, bora lá. Quem vai ser aqui, então, o nosso x do vértice? Ora,
x do vértice é menos b sobre 2a. Determinar os valores de A, B e C a essa altura do campeonato, pelo amor de Deus, né? A é menos 1, coeficiente de x ao quadrado. B, coeficiente de x 12. E C, o termo independente, que é menos 20, tá certo? Então, bora lá. Quem vai ser o nosso x do vértice? Vai ser menos o B, que é 12, sobre 2 vezes o A, que o A é quanto? Menos 1. Resolvendo isso aqui, vai ficar com menos 12 sobre menos 2. Então, isso implica dizer que o nosso x do vértice, menos 12 sobre, só corrigir bem aqui, menos 12 sobre menos 2, isso aqui vale 6. Então, pronto, achamos o nosso x do vértice. Bora achar o nosso y do vértice. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Então, o problema é, quem é o delta? Então, vou fazer essa continha bem aqui separado. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Aquele mesmo lá de Bhaskara. Tá bom? Delta. B. Quem é o B? 12 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 20. Certo? Então, quem vai ser o nosso delta? 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 20. Menos, menos, menos. No jogo de sinal vai dar menos, certo? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Então, delta é igual a 64, certo? Então, bora para cá. Quem vai ser aí, então, nosso y do vértice? Menos delta, que é 64, sobre 4a, onde o a é menos 1. Então, a gente vai ficar com quanto aqui? Com menos 64 dividido por menos 4. Isso significa dizer, dividindo isso daí, a gente vai ter que o y do vértice vale 16, certo? Então, tá aqui, ó, o nosso y do vértice, tá bom? Então, pronto, ó. Quem é as coordenadas, então, do vértice dessa parábola? Essa parábola vai ter coordenadas aí, sendo 6 e 16. Tá aqui as coordenadas do vértice aí, tá bom? Letra B. Determinar o vértice, então, dessa parábola, certo? Aqui a gente já sabe que o valor de A é menos 1, que é o coeficiente de x ao quadrado. Só arrumar aqui, fica bonitinho. O valor de A é menos 1. O valor de B é 3. E o valor de C é 0. A gente não tem termo independente. Tá certo? Beleza? Pessoal, a gente vai vir agora para resolver a letra B por um método alternativo. Tá certo? Aí você escolhe qual método de trabalhar. A letra A, a gente aplica aquela fórmula lá, tranquilo. Tá certo? A letra B, a gente vai mostrar de um outro modo de como se fazer. A ideia é a seguinte, olha. Eu tenho lá uma parábola, com cavidade para cima ou para baixo, não interessa. Esse ponto bem aqui vai ser o vértice. Então, eu vou ter um valor de x aqui, ó. Eu vou ter um valor aqui de x do vértice, que vai me levar aqui nessa imagem aqui, ó, y. Y de quem? Do vértice, não é isso? O vértice, ele não tem um par ordenado x, y, v. Então, eu tenho um valor aqui xv, que vai me levar justamente seu correspondente, quem é ele? O yv, que é o y do vértice. Então, bora fazer o seguinte. Entre calcular o x do vértice e o y do vértice, o x do vértice é mais simples. Então, bora fazer o seguinte. Bora encontrar aqui quem vai ser o nosso x do vértice. Ó, x do vértice é igual a quem? Menos b sobre 2a. Tá certo? Fazendo aqui um método alternativo. Menos o b é 3 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, aqui a gente vai ficar com quanto? Com menos 3 sobre menos 2. Isso significa dizer, menos com menos margem na divisão. Então, a gente vai ficar com quanto aqui? Com 3 meios. Então, já descobriu quem é aqui? O nosso
x do vértice. Observa que esse x do vértice, né? Lembrando aí de novo lá a representação de conjunto, diagrama, tá certo? Esse x do vértice é um x daqui do domínio que vai levar em sua imagem y do vértice. Então, vou fazer o seguinte, por quem? Pela função f. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai bem aqui na função, e onde tem esse x, nós vamos usar quem? X do vértice. E onde tem esse x, a gente vai usar quem? O x do vértice, tá bom? Então, bora lá. Onde tem o nosso x ali, quem vai ser, vou escrever assim, quem vai ser o nosso y do vértice? Vai ser quem? Lá na nossa função, onde tem um x, a gente vai botar o x do vértice. Só que o nosso x do vértice é quanto? Não é 3 meios? Então, isso que a gente vai fazer aqui, ó. Onde tem x do vértice, a gente vai botar quanto? 3 meios ao quadrado mais 3 vezes 3 meios. Tá certo? Ora, a gente vai resolver essa expressão bem aqui e vai descobrir nosso y do vértice. Então, quem é o nosso y do vértice? Menos 3 meios ao quadrado, o 3 fica ao quadrado e o 2 ao quadrado, o menos não, né? O menos está aqui fora, certo? Mais 3 vezes 3, 9 sobre 2. Então, resolvendo essa subtração de frações aí, ó, tira o MMC. O MMC entre 4 e 2 é 2. 2 dividido... Perdão, entre 2 e 4, loucura, né, rapaz? Entre 2 e 4 é 4, 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes menos 9, menos 9, mais 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 9, 18, certo? Então, y do vértice vai ser quem? Menos 9 mais 18 vai dar 9 positivo, 9 quartos, tá certo? 9 quartos. Pronto aí, ó, com y do vértice igual a 9 quartos, a gente tem que as coordenadas desse ponto aqui, que é o vértice, ele tem coordenadas quanto? 3 meios e 9 quartos. Essas são as coordenadas do vértice. Pode tentar e fazer aplicando essas fórmulas aqui, ó, x do vértice e y do vértice, que sai tranquilamente. Exemplo 2 aí, determine a imagem da função, tá aqui a função, certo? Dessa função do segundo grau, a gente quer saber a imagem. Ora, como a gente já falou o seguinte, a imagem, vou depender de quem? Do y do vértice, tá bom? Então, a gente pode fazer isso aqui, ou pelo aquele método alternativo que eu comentei, ou pelo método tradicional. Bora lá, bora fazer aqui então... Bora aqui utilizar o método tradicional. Então, para determinar a imagem, é precisar do y do vértice. Quem é o y do vértice? É menos delta sobre 4a, certo? Então, bora calcular aqui o nosso delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o nosso a vale 3. O nosso B vale 9 e o nosso C vale 6. Perdão, nosso B vale, dá um sinal aí, minha gente, menos 9. Substituindo, pois, B menos 9 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 6. Então, o nosso delta, 81, né? Menos 4 vezes 3 vezes 12 vai ficar menos 72, tá certo? Então, delta vale quanto? 9. Então, bora substituir aqui. Quem é o nosso y do vértice? É menos delta, que é 9, sobre 4 vezes o A, que o A é quanto? 3. Então, nosso y do vértice vai ser menos 9 sobre 12. Aí alguém quer comprar algodão doce? O cara tá apitando e faz hora. Então, bora lá. Quem é y do vértice? Menos 9 sobre 12. Que esse menos 9 sobre 12, a gente ainda pode aí, ó, simplificar, certo? Por 3 e por 3. Então, a gente vai ter que y do vértice vai ficar menos 3 sobre 4. Tá aqui o nosso valor de y do vértice. Quem vai ser, então,
a nossa imagem. Ele quer saber a imagem. Então a imagem está associada, ligada diretamente com a ideia de quem? Do y do vértice. Por quê? Ó, posso só fazer um esboço aqui para a gente entender melhorzinho. A imagem, a gente se refere ao eixo y, é a soma do gráfico sobre o eixo y. O A é positivo, com cavidade aqui, ó, vai ser para onde? Para cima. Eu vou ter um valor aqui de x do vértice, que vai levar em quem? Aqui em y do vértice. Que no nosso caso, nosso y do vértice é quem? É menos 3/4. E quem é a sombra desse gráfico aqui, sobre esse eixo? A sombra vai ser quem justamente, ó. Vai ser todos os números são maiores ou iguais a quanto? A menos 3/4. Então, quem é a imagem? É valor de y real, desde que eles sejam maiores ou iguais a quem? A imagem, que é menos 3/4. Tá certo? Beleza? Exemplo 3. Olha, faça o esboço. Então, o esboço é só uma representação, certo? Do que vem a ser o gráfico dessa função. Né? Não precisa ser aquela coisa bem feitinha, só que dê uma ideia. Então, está aqui a função. Nessa função, já sabe que, obviamente, o valor de A é 1, o valor de B é menos 4 e o valor de C é 3, certo? Então, nessa função, por que isso de esboço de gráfico? Porque, olha só, no caso da função aí do segundo grau, ou função quadrática, a gente já pode representar melhor ainda a função, dizendo onde eu corto o eixo x, que são raízes, onde eu corto o eixo y, que é o valor de c, certo? Só ver lá os vídeos passados. E agora a gente vai buscar identificar lá no gráfico as coordenadas do vértice, tá certo? Então, bora lá. Olhando para cá, ó, a gente já sabe o seguinte, que como A é positivo, essa função ela vai ser de que tipo? Concavidade para onde? Para cima, isso a gente já sabe. O C é quanto? O C é 3, então já sei que ela vai ter concavidade para cima e vai cortar o eixo Y onde? Bem aqui no 3, certo? Isso aí são duas coisas que a gente já sabe. Agora, vai cortar o eixo X onde? Nas raízes. Então, quem são as raízes? Vou chamar aqui X' e X duas linhas. Não vai perder tempo em fazer essas raízes, porque já tem aqui tudo no ponto, certo? Já tem vídeo aí mostrando como é que se calcula as raízes. 1 e 3. Pode calcular aí que a gente vai achar as raízes 1 e 3. Então, já sei onde corta o eixo X. Bora determinar então o vértice. Então, quem vai ser o nosso X do vértice? Ó, menos B sobre 2A. Moleza, né? Menos, quem é o B? 4. Perdão, menos 4. Então, cuidado, ó. B é quanto? Menos 4. Então, tem dois menos. Um menos, que é aqui da fórmula, e outro menos, que é do número 4. Tem gente que às vezes só bota menos 4 e acabou. E aí acaba errando a questãozinha. E 2 vezes 1, que é a expressão 2A. Menos 4 é 4, e 2 vezes 1 é 2. E 4 dividido por 2, 2. Então, o x do vértice é quanto? 2. Já achamos as coordenadas aí do x do vértice. Bora para y do vértice. Bora usar o método alternativo. Ah, professor, mas eu quero usar essa expressão bem aqui, ó. Não tem problema, cabra. Pode fazer, vai dar certinho. Sem problema nenhum. Viu? Já vai chegar ao mesmo resultado. Como é que é o método alternativo? A gente já falou que x do vértice aqui vai me levar em quem? Y do vértice. Então, eu vou bem aqui na função, ó. Onde tem esse x aqui, eu vou usar o x do vértice. Onde tem um x, vou usar quem? O x do vértice. Então, quem é nosso y do vértice? É a imagem de quem? Do nosso x do vértice, que é 2. E quem é a imagem de 2 aqui? Vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 2, menos 8, mais 3. 4 com menos 8, menos 4 mais 3, menos 1. Então, o nosso y do vértice aqui deu quanto? Menos 1, certo? Então, a gente já tem aí exatamente quem? As coordenadas do vértice. Quem são as coordenadas do vértice? As coordenadas do vértice é quem? É o nosso x do vértice, que é 2, e nosso y do vértice, que é menos 1. Tá certo? Nossas coordenadas aí é quem? 2 e menos 1. Então, ó, partiu, né? Gráfico. Então, tá bem que mais ou menos a ideia aqui do plano cartesiano, tá certo? Então, bora lá, marcar alguns pontos aqui.
é as raízes 1 e 3. Então bora supor aqui é 1 e 3. Bora pegar essa aqui, uma unidade de medida. Aqui 1, 2, 3. Então as raízes aqui são quanto? 1 e 3. Então esse ponto aqui é um ponto da parábola e esse outro aqui é outro ponto da parábola. 1 e 3. Bora pegar aqui onde corta o eixo Y no valor C igual a 3, então vai ser no valor 3. Então bora lá, 0, 1, 2, 3. Pronto. Então vou cortar o eixo Y aonde? Bem aqui nesse valor, certo? E o vértice? Ó, o vértice tem coordenadas quantas? 2 e 1. Então o vértice é 2 e menos 1, perdão, tem coordenadas aqui, ó, 2. Posso pôr menos 1, mais ou menos aqui. Vai ter coordenadas 2 e menos 1. Então a gente vai ter esse ponto aqui, ó. Tá certo? Então a parábola vai ter, né? Opa, deixa eu arrumar isso aqui. A parábola vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó. Aí vem aqui, corta aqui, ó. Certo? Mais ou menos isso daí, ó. É só, como eu disse, é só um esboço. Tá aí, ó, com o cavidade voltado para cima, mostrando as raízes e mostrando o vértice, tá bom? E aqui alguns exercícios aí só para treinar sobre vértice de parábola. Arrocha, manda ver, deixa já o gabarito. Dá uma pausa aí no vídeo, tenta resolver. Bora lá. Gabarito. Pronto, e tá aí o gabarito, tá certo? Bons estudos aí, saúde e paz. Se possível aí, ó, se inscreva aí no canal. Um abraço e valeu!